né? A minha outra mãe também, porque elas eram comadres. Então, quando a minha mãe estava trabalhando, a outra minha mãe de criação cuidava da gente, né? Então, ela também me ensinou assim, que a gente tinha que estar sempre sendo solidário, acolher as pessoas. Então, o que que aconteceu? Por que que eu estou falando isso? Porque lá em casa nós moramos mais ou menos em 16. Caramba! Eu só tenho 3 filhos. Entende? Então, vai agregando o povo. Isso, é assim. Morreu um sobrinho, aí procura a tia Samara, o afilhado. Então, acaba acontecendo. Não é que eu do cartãozinho diz que tia Samara não, e madrinha, entendeu? E aí, naturalmente, as coisas vão... Eu também vou no social, né? E um acolhendo o outro, um tem que respeitar o outro. A gente tenta levar uma vida normal, sabe? A ser guerreiros, a não ficar reclamando, eu tenho que fazer algo. É mais ou menos assim a minha vida. Qual foi a fase mais difícil da tua vida? Uma das fases mais difíceis da minha vida, foi quando eu fiquei viúva, né? Com 3 filhos, minha mãe também já havia falecido. E a outra minha mãe de criação estava passando uma fase difícil, eu não tinha como ela estar me ajudando. Então, mas assim, ela foi difícil e me enriqueceu, que foi essa fase que fez com que eu colocasse a mão na massa, né? De estar fazendo as tranças mesmo, que é essa época aí, de estar podendo manter minha família, crescer. Como morreu? Não quis namorar ninguém, porque como? Eu estou resolvendo, né? Vou ir pela carência? Não pode. Eu já tinha essa noção. Não é que nem hoje em dia que as meninas ficam carentes, já vai arrumar um namoradinho para a carência ir embora, né? Assim. Para apagar o... Não, a carência tem que ir naturalmente para poder ter a noção de ser né? Se é o amor ou se é a carência. Como morreu seu marido? Essa é a fase difícil. O meu marido, ele morreu de HIV. Então, eu tive uma grande boa sorte de não ter contraído o HIV. Inclusive, eu sou doadora de sangue, né? E isso é que me faz com que eu me dedique tanto para as pessoas. Como ele contraiu o HIV? Ele, infelizmente, ele era uma pessoa... ele passou a usar drogas com os amigos, só que pra gente ele nunca mostrou, né? E aí eu fiquei sabendo. Eu fico falando assim, né? Fica à vontade. A gente ia para ficar à vontade, eu gosto de falar a verdade. Então, quer dizer, aí depois, quando eu vim saber pelo médico, ele estava com essa doença, aí eu falei assim, então quer dizer que eu tô, doutor? Ele falou, pode ser que você não esteja. Eu falei assim, bom, independente, a sorte está lançada. Ele estando ou não estando, o que a gente aprende em casa? Que a gente tem que cuidar do marido, independente. Jamais ele faria isso, uma maldade dessa comigo. Assim, mesmo se ele tivesse, eu não entendi assim que ele... Vou fazer isso com a minha esposa, entendeu? E a minha missão era cuidar dele. E eu fiz, independente se eu estivesse ou não. Eu acredito que essa causa fez com que eu não me contraísse nada, porque, para mim, eu cuidava dele do mesmo jeito, não tinha acabado o amor, sabe? Foi difícil, mas foi boa. Porque eu não, naquele momento eu pude... O que estava dentro de mim, né? Eu estava cuidando, não culpando ele, fazendo bem para a mente dele, porque ele ficava em pânico, chorando, rezando, prejudiquei minha família. Falei, não, não é nada disso. Então eu consegui estar encorajando ele. Acho que isso fez bem para mim, foi uma fase difícil. O que você sentiu quando você descobriu? Ai, muitas emoções eu falando assim. O que você sentiu quando você descobriu que o teu marido, aquela pessoa que você estava constituindo uma família, que tinha planos, tinha HIV? Como é que soou isso para você? O que aconteceu dentro de você? Então, eu fiquei muito triste porque eu iria perdê-lo tão breve. E a gente se conheceu de criança. Eu não conhecia ele assim, longo como adolescente. Então, era de criança. E o pai dele era amigo da minha mãe. Então, a gente já era... Ele foi meu primeiro namorado. Né? Ele foi meu primeiro namorado e a primeira pessoa até que eu aprendi a beijar. Então a gente tinha uma afinidade nós tínhamos uma consideração que nós éramos primo. E nós não éramos primo. Então eu falei, caramba, Beto vai embora. Pô, não acredito, não dá pra... Então não tinha outra mente, era só isso. Ele ficou quantos anos com HIV? Ficou só 6 meses. Nossa, por quê? Tão muito rápido. Isso é que eu não entendi, porque a médica falou, porque foi na cabeça, né? E ele já estava, quando veio se manifestar, ele já foi embora, não ficava mais em casa. Então eu sempre ficava no médico, direto, cuidando dele. Ele já não estava mais reconhecendo as pessoas. Você
você chegou, depois você fez um exame. Sim, eu fiz mesmo na época com ele vivo, porque na mente dele, que eu estava te falando antes, ele achava que tinha me prejudicado, eu e meus filhos. Poxa, o que vai ser agora? Eu fiz coisas erradas, ele falando, né? Como eu sou budista, então eu peguei ele conversando no meu oratório, né? Que tudo que ele tivesse feito, que as consequências deveriam ser só para ele. Que eu e as crianças não tinham que pagar pelos atos que ele havia cometido, entendeu? E aí, como eu vi aquilo, eu falei, não, independente, estando ou não estando, não vou ter que viver. A gente nessa vida tem que sobreviver, né? Com alguma doença ou sem doença. Então eu fiz os exames e ele teve essa boa sorte de ver o resultado e depois novamente, né? O que você sentiu, o que passou pela tua cabeça você abrir o resultado do exame? Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que, caramba, as minhas causas que eu fiz pra ele, de até estar cuidando, manifestou naquele momento, foi o que eu entendi. Por eu não ter negado, eu que entendi dessa forma, entendeu? Que eu tinha que estar tocando o barco, eu não era merecedora. Qual é a diferença? Agora vamos falar um pouquinho de Caramba, cortiço eu de novo. A gente assim, que essas emoções... não, poxa, eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui sendo um confidente seu. Verdade, eu nunca, assim não por nada, porque nunca teve essa oportunidade, esse leque que você abriu agora, e a gente tem que falar, é uma experiência, não tem que temer. É a sua história, né? É minha vida. É a sua história. Era isso boa mesmo, ou ruim, é a sua vida. Para mim ela foi ótima, ela está sendo ótima, porque a diversidade é que me leva a conquistar as coisas. Qual é a diferença entre morar num cortiço e morar numa moradia normal, entre aspas, né? Porque às vezes você mora numa bela casa, mas não é uma vida normal. Então, já moramos, assim, eu já morei no cortiço, pequenininha. Depois tivemos uma condições melhor, moramos em casa, com a minha mãe, com os familiares. Aí depois voltamos para o cortiço novamente. Onde está a diferença? A diferença está... Quando nós moramos em cortiço, nós temos que dividir a água, a luz, o banheiro, os pingos de água, o mofo, as alegrias e o sofrimento. Ele se torna, na verdade, uma família. Que mora na parte de cima, que mora na parte de baixo, que mora no fundo. Então, morar no cortiço não é muito legal, né? Tem um lado bom, que todo mundo aprende a ser solidário, mas cada um tem seus costumes, né? Não pode fazer barulho, a criança... Não tem onde brincar, tem horário para ir para a escola, mas é uma fila para entrar no banheiro. A cozinha, não pode cozinhar. Existe casos que não pode cozinhar no quarto, é uma cozinha para todos. Existem vários estilos de morar no cortiço, né? Quais são os principais problemas para quem vive no cortiço? É ruim, porque dá tuberculose, o mofo dá tuberculose, é muito ruim, as pessoas ficam doentes, vira e mexe, as crianças estão com micose no corpo, dependendo de cada... Se não tiver muita ventilação, muito sol, então as crianças têm micose no corpo. Se a pessoa é doente, ela fica cada vez mais doente. Não é legal. Na questão da saúde não é bom, porque não tem ventilação, não tem... E também não é todo mundo que, assim, ó... As crianças não tem privacidade, quem é um casal. Tem criança, tem que respeitar, né? Então, não é legal. E paga caro, hein? Pagar caro até para morar embaixo de uma escada. Quanto custa hoje um aluguel num cortiço? Uma escada está vou dizer, embaixo da escada, onde a pessoa sobe, né? Só cabe uma caminha, uma caminha bem pequenininha e... Caminha de solteiro. Caminha de solteiro. Tá. Tá na faixa de R$100. Para morar debaixo da escada? De uma escada. Aí tem direito aqui a uma cama. Só a cama. Para levar a cama e o que mais? Só a cama. E uma mesinha pequenininha para colocar um copinho de água. Não tem fogão, não tem geladeira? Não cabe, não. A pessoa tem que comer na rua. Não é nada disso. Não. Então